De volta à fé. O soldado Dillon Batson sempre se declarou ateu até seus 20 e poucos anos. Ele disse que a única vez em que falou de religião foi com zombaria. No entanto, sua visão mudou drasticamente quando o helicóptero em que estava caiu durante uma missão de treinamento no Oriente Médio. Naquele momento, ele se viu clamando a Deus. Eu estava segurando algo e corremos para a esquerda. Fui jogado na areia, disse o soldado. O helicóptero ainda estava avançando. Ele estava me empurrando para a areia. As pás da hélice estavam girando. Estava incrivelmente barulhento e pensei, é o fim. É o meu fim. Foi naquele momento que me voltei para Deus e disse, Deus, por favor, não me deixe morrer. O soldado Dillon, que servia como operador de rádio nas Forças Armadas Australianas naquela época, disse que ficou surpreso com sua vontade espontânea de rezar e chamar por Deus. Naquela época fiquei confuso, porque eu não acreditava em Deus. Achava que era um conto de fadas. O que aconteceu realmente me fez dar início a uma jornada em busca da alma, conta ele agora. Um colega soldado morreu naquele acidente. Dillon, que saiu ileso, disse que aquele momento o levou a se perguntar sobre o sentido da vida. E ele diz, eu tinha sido batizado e tinha frequentado uma escola primária católica nos primeiros anos de vida, mas nunca me considerei muito religioso. Eu tinha pouco conhecimento de quem era Deus, quem era Jesus. Ele conta que quando se formou no colégio, ele, como muitos de sua geração na Austrália, era um não religioso, ou alguém que afirmava não pertencer a nenhuma denominação religiosa. Ele disse que passava muitos fins de semana ficando extremamente bêbado nas festas e que as únicas vezes que falava sobre religião era para zombar da fé dos outros. O soldado Dillon atribuiu sua decisão de retornar à igreja, frequentar a missa, ao quase encontro que teve com a morte. Ele se inscreveu no programa de iniciação cristã para adultos, ou catequese para adultos, e foi crismado na Igreja Católica em agosto do ano de 2019. E confessou, eu acabei indo à missa e simplesmente me apaixonei. Sinto que a minha infância foi, de certa forma, roubada de mim, porque não cresci conhecendo o amor de Cristo e não pude ter muitos dos ensinamentos e da moral incutidos em mim desde a tenra idade. Agora que o soldado Dillon é católico praticante, ele disse que considera a fé um tesouro e que deseja compartilhar com outras pessoas esse tesouro. Minha vida é diferente agora, porque não vivo mais só para mim. Embora, logicamente, cometa falhas com frequência, estou tentando viver minha vida para Cristo. Estou tentando conhecê-lo e amá-lo mais, para permitir que seu amor e luz brilhem através de mim. E realmente, hoje me sinto feliz e em paz. Meu irmão é minha irmã. Eis aqui o relato de um ex-não religioso. Curioso o termo. Há tantas pessoas não religiosas e que assim se intitulam. E quando estão nesse estado, quando estão vivendo desta forma, todas elas pensam igualmente ao soldado Dillon. E provavelmente vivem de maneira muito semelhante. O lugar ocupado por Deus no coração de alguém que é um religioso é ocupado por outras coisas no lugar de Deus no coração de um não religioso. Você se lembra de quando você era um não religioso? Eu sei que há muitos de nós que nunca foram não religiosos.
já nasceram católicos de berço, pessoas cheias de Deus de berço, receberam isso bem cedo e continuam até hoje. Mas também sei de muitos que não viveram assim. Já tiveram a experiência de ser um não religioso. Você se lembra o que você colocava no lugar de Deus no período em que você era um não religioso? Claudinho e Marquinho, vocês que estão aqui comigo, já foram um não religioso, vocês dois? Marquinho disse que não, sempre foi religioso. Você, Claudinho, já foi um não? Já foi um não. Consegue se lembrar o que ocupava o seu tempo, seu coração, seus pensamentos, quando você era um não religioso? E como mudou, não é? E como muda? E como nós mudamos? E quando nós passamos a nos ocupar e o nosso ser passa a ser preenchido com aquilo que é religioso, a gente muda não só por dentro, muda também por fora. A aparência muda. Os efeitos do que fazemos também mudam. Os resultados nas coisas que fazemos também mudam. E nós certamente nos tornamos pessoas que edificam muito mais o mundo e as outras pessoas quando a gente passa por essa transformação. Quanto ao soldado Dylan, é muito curioso também o fato de um ateu, como ele se intitulava, ou não religioso, no momento de aflição, ter exatamente gritado por Deus e ter tido uma atitude de alguém que acredita. É como aquele irmão protestante que numa hora de desespero, minha Nossa Senhora! É como exatamente reage uma pessoa que diz não ter fé quando vem, por exemplo, uma grande torrente sobre a sua casa. Nesta hora, gente, o ateísmo vai embora. A gente grita por Deus. Eu acabei de ouvir o relato aqui de um primo meu que mora em São Paulo, capital, num dos bairros, e nesses tempos de fortes chuvas, a casa do lado caiu em cima da casa dele. Telhado despencou, garagem, tudo. E naquela hora em que ele ouve o grande barulho destruidor, parecendo o fim do mundo, o apocalipse, o que ele faz? Clama a Deus. Mas ele já tem fé. Só que também nessas horas, meu irmão, até quem passa uma vida inteira rejeitando a Deus, rejeitando a fé, rejeitando a ida à igreja, até mesmo nessas horas, aquela pessoa, meu Deus do céu, misericórdia, socorro, meu Jesus, me salve. Eu nunca acreditei no Senhor, mas pelo amor de Deus, me salve. O instinto de salvação faz a gente recordar quem somos de verdade. Desculpa aquele velho ateu, teimoso ateu, é um filho de Deus. O instinto de salvação faz a pessoa recordar quem ela é de verdade, filha de Deus. E não duvido de Deus salvá-la. Passou anos, décadas, se dizendo ateia, mas quando estava naquele carro que a ponte despencou, quando o carro está caindo junto com a ponte, a pessoa clama por Deus, grita por Deus. Quantos nesses acidentes aéreos, nessas horas, também não fazem o mesmo? Meu Deus. E me lembro exatamente do Evangelho de Jesus, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse todo aquele que nele crê, todo aquele que por ele grita, todo aquele que suplica, tenha a vida eterna. Essa misericórdia de Deus é encantadora, meu irmão. Cristo nos afirma e nos salva. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.
uma vida completa, cheia de propósitos, e bem-aventurado aquele que descobre isso com muitos anos pela frente para viver com Deus. Curioso que está rolando aí, quando eu falo rolando aí na internet, um vídeo lindo de um padre contando a história de alguém que morreu e que, quando chega ao céu, acho que depois da boa experiência no purgatório, chegar ao céu, São Pedro vai lhe apresentando ali como é que funciona tudo lá, e ele vê um dos departamentos ou uma das moradas com o nome dele. Aí São Pedro pede licença para resolver um probleminha, e ele curiosamente resolve observar aquele quarto, aquela morada que tem o nome dele. Quando ele entra, ele vê lá bicicleta, uma casa própria. Quando ele entra, ele vai vendo lá uma chácara. Ele entra, ele vai vendo uma bola de futebol. Vai vendo uma porção de coisas. E aí São Pedro chega já ali de imediato, e ele curioso. São Pedro, senhor me desculpe, eu entrei aqui, eu vi, eu estou vendo meu nome aqui em cima, eu estou vendo aqui esse monte de coisas, de presentes, estão todos aqui, parece que num embrulho, numa caixa, cada um deles, mas eu estou vendo aqui essas coisas todas. O que é isso? O senhor pode me explicar? Aí São Pedro, sim, todos esses aí são os presentes que você tinha direito, acesso, mas você nunca foi à igreja para buscá-los. Isto é, o tempo que a gente passa longe de Deus, a gente está deixando de receber os presentes dele. E ele se lembrou que quando ele era criança, o sonho dele era ter aquela bicicleta. Ele não teve. Ele se lembra que quando ele cresceu, casou, tinha o sonho de ter aquela casa própria, que ele viu lá na caixa do embrulho, aquela chácara, e que ele não teve. E aí ele entendeu, meu Deus, se eu tivesse ido para a igreja, eu tinha recebido. Se eu tivesse sido alguém que tivesse ido ao encontro de Deus durante a minha vida, eu teria recebido esses presentes. Eu não fui. E foi o que São Pedro disse a ele. Olha, tudo isso aqui era seu. É que você nunca foi buscar. Você nunca foi buscar. Estava lá na igreja. Se tivesse ido lá, você tinha recebido. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós se dizendo ateus? Quanta gente por aí fugindo da igreja, falando mal da igreja, falando mal de Deus, de tantas coisas, e que no último instante vão gritar por ele. Mas é mais triste ainda, é que passam a vida inteira esperando coisas maravilhosas de Deus e que não vão receber, porque não vão buscar. Tem gente que está com, eu diria, tem um depósito enorme de coisas, de presentes de Deus para você. Você não vai na igreja, você não reza. Você está longe da fé. Por isso que você não recebe. Você não está indo buscar. É tão fácil. Vai buscar, é seu. E claro que eu estou falando aqui de coisas materiais, mas eu posso dizer de bens imateriais. Quantas pessoas que poderiam ter ganhado outras que sempre sonharam ter em suas vidas. Quantos casais que talvez, porque não vão à igreja, não receberam aquele filho, não é? E quantos filhos que não vão à igreja, não têm o pai, não têm o pai e não têm a mãe, que sonham ter, não vão à igreja buscar. E quantos de nós que temos doenças e que não vamos à igreja buscar a cura, não vamos à igreja buscar o remédio. Quantos de nós que não temos tantas coisas porque a gente não está indo buscar lá na igreja. Lá é lá que a gente recebe, porque lá a gente se encontra com Jesus e Ele é o grande doador de todo o bem. Ele é o grande presenteador, galardeador
de tudo que a gente sonha. Quais são seus sonhos? Seus desejos e vontades bons? Vai buscar lá na igreja. E deixe de ser ateu se você se disser ateu, ou deixe de ser à toa se você é alguém sem compromisso com Deus. Ou ateu ou à toa. Não sei em qual dos dois você está. Se não tiver nenhum dos dois, então você já está no lugar certo.